Bem-vindo ao vlog do Diário do Pierrot, tudo bem? Mais uma vez eu quero agradecer a quantidade de pessoas que têm se inscrito aqui no canal. Eu estou muito feliz, Eu acho que o conteúdo oferecido para vocês que têm chegado até aqui tem sido bastante legal. O feedback de vocês nos comentários tem sido muito bom e a legião de fãs do vlog do Diário do Pierrot está crescendo cada vez mais e a gente tem sempre um assunto interessante para falar. Os nossos leitores e também, por que não, a nossa audiência pediu para que eu comentasse um pouco sobre o Kiko no Megadeth, né, o Kiko Loureiro, ex-guitarrista do Angra, e sobre os caminhos do Angra. Eu queria começar falando sobre o Angra um pouquinho. O Angra é uma das bandas sobre as quais eu criei as maiores expectativas quando eu falo de rock, quando eu falo de metal no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque o Angra é aquele super time, é o Dream Team, quando você reúne os melhores músicos para poderem fazer um projeto e você espera que daquela conjunção de talentos você tenha a melhor música, o melhor álbum, aquele disco que vai ficar na sua cabeça por anos e anos e que você vai recomendar a banda para os seus amigos que não conhecem, embora seja muito difícil alguém que curte metal não conheça o Angra, mas você vai apresentar a banda para eles. Você vai contar um pouco da história do Angra, quantos vocalistas passaram pela gig, como é que a banda se resolveu durante todo esse tempo. E você vai dizer assim, escuta esse disco aqui, que esse disco aqui é foda. Pô, você vai gostar muito desse CD, tem essas canções, etc. Escuta isso aqui, porque isso aqui, pô, tá esperando alguma coisa boa? Você quer alguma coisa do metal nacional? Escuta Angra. É assim, é esse o olhar que eu tenho pro Angra. Acontece que eu não sei se foi de uma maneira proposital ou dessas coisas que acontecem na vida. Sempre que eu acho que a banda tá indo por um caminho legal, acontece alguma coisa. Eu vou contar só uma pequena história para não me alongar. Eu amo o Rebirth, um dos discos do Angra. Para mim, esse disco é um dos discos mais perfeitos da história do metal. Você pode não gostar, você pode ser contra, você pode botar aí no comentário que você acha chato. Enfim, essa é a minha opinião. O Rebirth, que é a estreia do Edu depois da saída do André Matos, que vai criar uma outra banda, né, o Xamã. Pra mim é um disco clássico, cara, que tem canções ali que, sabe, é um disco que você coloca, escuta do início ao fim, que você não levanta a agulha. Sabe, levantar a agulha era uma atitude que a gente tinha na década de 80, antes do CD, quando a gente não gostava de uma faixa, a gente chegava lá, pulava e botava na faixa que a gente queria, ou então virava o lado. Pois é, o Rebirth é um CD que pra mim, eu não avanço, não tem por que não escutá-lo todo. É um disco cheio de influências da música brasileira e que tem uma musicalidade muito próximo daquilo que a gente entende como nossa própria cultura, sem perder o DNA do rock, do power, que naquele momento era o que o Angra estava fazendo. Só que aí, depois disso, o Angra pesou a mão no power, e eu particularmente não curto muito o estilo. Quando o Angra lançou os outros discos, eu não curti o caminho que a banda tomou. Embora, por exemplo, Temple of Shadows é um disco que eu gosto, o Aurora Concisions também é um CD que eu gosto, acho que tem um bom material ali. Mas quando chegou no Aqua, eu achei que, não sei se já era a despedida do Edu também, a banda já não estava suando do mesmo jeito. Acho até que nos discos anteriores, quando ela começou a mesclar e a colocar elementos diferentes para que você percebesse que ela estava querendo ir para outro caminho, embora a gente pudesse dizer, pô, mas não se compara com Rebirth, ou não se compara com Holy Land da época do André Matos, ou com Angels Cry, você estava vendo que ali existia uma banda, um grupo de artistas que estava buscando um caminho diferente. Muito bem, saiu do Rebirth, lançou alguns álbuns, que particularmente não são os meus álbuns favoritos. Aí lançou o Aqua, que é um disco que a primeira vez que eu escutei, pô, eu defenestrei o disco. Eu, pela expectativa criada em cima da produção, eu achava que ia ser o melhor álbum do Angra em anos. E na verdade para mim foi um disco que não me chamou muita atenção, com todo o respeito que eu tenho pelos caras. O Edu sai da banda.
O Edu sai da banda, acontece aqueles problemas que aconteceram no Rock in Rio. O Edu vai lançar o Almar, que é uma banda que hoje eu tenho meu respeito. O Edu tem o meu respeito. Eu acho que ele ressurgiu na carreira dele dentro do metal nacional. Eu ainda vou fazer um vídeo, até de meia culpa, por uns textos que eu escrevi a respeito dele na época, que hoje eu confesso, talvez eu tenha pegado pesado demais, talvez não, eu peguei pesado demais na época que eu escrevi, e hoje eu reconheço que está aí um dos caras preferidos, que eu gostaria de encontrar e dar um grande abraço em reconhecimento ao talento e à persistência que o Edu teve. Aí os caras vêm e chamam o Fábio Leone pra gig do Angra, e aí ele vai reafirmar, pelo menos na minha cabeça era assim, vai reafirmar um caminho musical que o Angra queria seguir, que é o caminho do Power. E por que eu digo isso? Por que eu pensava assim? Se você olhar para a carreira do Fábio Leone, que é de uma banda de Power italiana chamada Rhapsody of Fire, ou era Rhapsody, depois virou Rhapsody of Fire, a banda que o Luca Turilli tocava guitarra. Eu, em uma determinada época da minha vida, por influência de um amigo meu, até gostei de algumas coisas. Existe um disco dele chamado Legendary of Tales, que eu acho muito legal. Mas não é o tipo de som que eu consigo escutar um CD todo. Eu não consigo escutar um CD de Power inteiro, porque é uma choradeira e é uma clemência tão grande no vocal que me deixa às vezes meio que agoniado. Então, quando a banda anuncia o Fábio Leone, veja bem, mesmo que o Fábio Leone nunca tenha sido assim, o cara, tipo, nós temos um novo vocalista e ele vai ser o cara aqui na frente. Não era bem assim, é como se o Fábio Leone estivesse ali ocupando um espaço, temporariamente, até que eles achassem alguém com que eles pudessem colocar no Angra efetivamente. Pelo menos eu nunca vi assim um grande anúncio do Fábio Leone como vocalista do Angra. E resultado, eles lançaram o Secret Garden. Com um pouquinho mais de cuidado, eu até curti o Secret Garden. Eu acho que o Secret Garden é um disco legal, é um disco corajoso. Eu diria que o Secret Garden é um disco corajoso, porque ele apresenta para o fã um Angra que não está querendo deitar nas suas próprias origens, que está fazendo uma mescla de som muito mais audaciosa. Aí quando você pensa que a banda vai caminhar, o que acontece? O Kiko Loureiro vai pro Megadeth. O que eu achei disso? Eu achei isso muito legal. Porque, como eu disse no início do vídeo, o Angra é composto por caras que sabem muito de música, que dominam muito a arte do rock, que são compositores fenomenais, sabe? Você, assim como eu, pode não gostar de um trabalho ou outro. Eu, por exemplo, amo os trabalhos solos do Kiko. Ele tem canções que são assim fantásticas. É um dos caras que deveria ter uma estátua no Brasil pro Kiko Loureiro, porque ele é um compositor fantástico, ele é um músico excelente, e a gente sempre, como eu disse, espera dessa junção trabalhos que resultem em obras que sejam inesquecíveis. Então, quando o Kiko sai do Angra para poder ir pro Megadeth, assim, eu fico feliz pelo cara, porque é um grande reconhecimento a tudo que o Kiko fez aqui no Brasil pelo metal. Não só um reconhecimento por tudo que ele fez, mas um reconhecimento pelo grande talento que ele é. Não fiquem pensando vocês que o Dave Mustaine, que já foi um dos caras mais chatos do rock, iria chamar qualquer um para dividir espaço no Megadeth. Muito pelo contrário. E ainda mais, para ser guitarrista solo, ajudar na produção dos discos, nas composições, etc. Então, no que diz respeito ao Megadeth e ao Kiko Loureiro, só tenho a dizer o seguinte: espero que ele consiga manter o bom humor do Dave Mustaine em relação à permanência dele na banda, porque todo mundo sabe que Dave Mustaine é um cara que, o dia que ele acordar bem, beleza, as coisas vão continuar como estão. No dia que ele achar que a repercussão a respeito do disco ou da turnê não for legal, ele vai dizer assim: sabe de uma coisa? Eu, como dirigente desse clube, eu acho melhor mudar de técnico. E aí, no caso, quase sempre o que acontece é uma mudança de guitarrista. Na última vez, o que aconteceu não foi só de guitarrista, houve uma mudança de baterista e de guitarrista. E aí a gente volta pro Angra, né, que contou com a presença
do Marcelo Barbosa agora no lugar do Kiko. O Kiko, quando pode conciliar as agendas, tá ali fazendo um trabalho. É assim, é uma super banda que a gente não sabe o que esperar, sabe? A gente não sabe o que a banda vai fazer no seu próximo álbum. Por exemplo, o Secret Garden já vai fazer 3 anos de feito. Pô, 3 anos para uma banda ficar sem lançar álbum, só se ela for muito poderosa, tipo Metallica, ficou 8 anos sem gravar um disco. Fica difícil fazer um prognóstico. Eu queria muito que o Angra, enfim, tivesse uma gig já estabelecida, porque uma outra coisa que aconteceu também foi a mudança de baterista. Agora é o Valverde que está ali assumindo as baquetas. A gente não tem um tecladista efetivo, mas também isso aí também... uma época era o Fábio Laguna que tocava, mas isso nunca foi muito fechado no Angra. É quase assim meio uma espécie de Bon Jovi, sabe? Aquele integrante que está ali, tira as fotos, mas ele não faz parte da formação da banda. Então a gente fica na expectativa que eles possam continuar com a carreira, que eles não desanimem, apesar de todas as dificuldades que tem acontecido, quando sai um vocalista, quando sai um cara como o Kiko, para eles poderem ser um orgulho nacional. Também vamos pensar uma coisa, o Angra não acabou, o Angra não é terra arrasada, a banda tocou o ano passado em vários lugares do planeta, certamente apresentando o disco recente ou os discos clássicos que o Edu e o André cantaram. Eu sempre quero ficar naquela perspectiva que eles entreguem assim, ou um vocalista novo, porque particularmente eu não gostaria que o Fábio Leone continuasse como vocalista do Angra, ou que eles dissessem assim, a partir de hoje a banda está seguindo esse caminho, ou então fecha essas portas, se essa fosse a vontade da banda. Você está dizendo que você está torcendo para a banda acabar? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho condição de ficar dizendo que caminhos que a banda tem que tomar. Eu estou dizendo que eu gostaria que o Angra tivesse um caminho mais retilíneo, uma história sendo contada de maneira mais, sabe, regular. Eu queria do Angra regularidade. Talvez até os caras tenham essa expectativa em relação à própria banda e esse revés que acontece vez por outra com ela impede com que ela possa caminhar e tenha uma certa regularidade. Estamos mais uma vez aqui falando de metal, falamos de Angra, falamos de Megadeth, falamos de Kiko, falamos de Edu, falamos um pouquinho de André Matos. Quero agradecer muito aqui a sua audiência. Te pedir que, se você não se inscreveu no canal, por favor, não deixe de fazer isso, se inscreva no canal. A gente vai falar muito de metal. Se você curtiu esse vídeo, você deu o seu like. Se você não curtiu, tudo bem, pode dar o dislike, compartilhe. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo entre a gente e sobre o conteúdo do Diário do Perror. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tchau.